Eu ia perguntar se você considera o Bitcoin como uma reserva de valor. Né? Perdeu um pouco dos fundamentos, digamos assim. Por exemplo, ele tá muito correlacionado à bolsa americana, né? Sim. Antigamente não era assim tão correlacionado, né? Ele seguia mais ali o ouro, né? A bolsa cai, o ouro valoriza e tal. Agora a bolsa cai, ele vai junto, né? Então, será que essa tese aí de reserva de valor foi por água abaixo? Qual a sua opinião sobre, né? Eu acho que a tese de reserva de valor sempre foi uma tese de potencial reserva de valor. Nunca foi uma tese de hoje é uma reserva de valor. Exceto, de novo, pros bitcoiners maximalistas viciados que não conseguem ter nenhum tipo de ponderação. Para eles já era reserva de valor. Mas uma reserva de valor não pode cair 70%, 80%, 90%. Né? Não tem como você ter um ativo de reserva de valor que se comporte dessa forma. Então o Bitcoin, ele ainda potencialmente pode se tornar uma reserva de valor no futuro. Mas hoje o Bitcoin não é uma reserva de valor. Assim como hoje o Bitcoin não é um ativo que te protege da inflação, não é um ativo deflacionário. Na verdade, ele é deflacionário na sua base monetária, porque a base monetária do Bitcoin é deflacionária, né? A oferta do Bitcoin, ela é cada vez menor em termos de emissões de novas moedas, novos Bitcoins, e a oferta vai atingir 21 milhões e não vai ultrapassar esse número. Então, a base monetária do Bitcoin é deflacionária, mas o ativo hoje não se comporta em termos de preço de forma deflacionária. Então são potenciais que podem ser atingidos no futuro e esses potenciais permanecem. Eu não acho que esses potenciais foram por água abaixo. Eu não acho que esses potenciais foram anulados ou revertidos de forma negativa. Mas hoje, ou até o momento atual, eles ainda não foram confirmados. Então é essa dúvida que o mercado tem. Será que o Bitcoin vai no futuro atuar como uma reserva de valor? O ouro também tem suas variações, mas não de 80%, não de 85%. Então, uma reserva de valor não pode, por princípio óbvio, né, por princípio lógico, ter esse tipo de valorização, porque senão ele não atua como reserva de valor. Mas acho que os fundamentos do Bitcoin, eles, como eu falei já anteriormente, eu acho que os fundamentos do Bitcoin foram fortalecidos em 2022, no sentido de que quebrou a Luna, uma das maiores moedas, estava lá no top 5 de maiores moedas do mundo, criptomoedas, né? E o Bitcoin não quebrou. Caiu. O mercado sacudiu pra caramba, sacudiu. Mas o Bitcoin tá intacto, não aconteceu absolutamente nada com o Bitcoin. Especialmente se a gente tira o preço da nossa vista, né? Porque a gente olha muito preço. Se tirar por um momento o preço, não olhe pro preço. O que aconteceu em 2022 que prejudicou ou que enfraqueceu o Bitcoin? Nada. Pelo contrário, você tem um cenário de guerra. As pessoas, naquele cenário de guerra da Ucrânia, recorreram ao Bitcoin como proteção patrimonial para poder se deslocar de um país para o outro. O Bitcoin foi bem utilizado naquele momento. Foi bem utilizado seja pelos refugiados ucranianos que transportaram, né, o seu patrimônio em Bitcoin para outros países. Foi utilizado pelos russos que também enfrentaram um bloqueio internacional ao seu sistema financeiro, sistema bancário. Então o Bitcoin, ele teve momentos em 2022, foi adotado por outros países, El Salvador foi lá em 2021, República Centro-Africana em 2022, Lugano na Suíça, a primeira cidade europeia, o que é super emblemático, passando a reconhecer o Bitcoin como moeda oficial. Então os fundamentos do Bitcoin em 2022, eles se fortaleceram. O Bitcoin sai em 2022 fortalecido. Sai em 2022 mais forte, mais relevante, mais utilizado do que era antes. Interessante isso. Tirando o preço da sua vista, tirando o preço do seu radar. Quando você coloca no preço, claro, ele sofreu muito com tudo que a gente está conversando aqui. Sofreu com Luna, sofreu com FTX, segunda, terceira maior corretora de criptomoedas do mundo, quebrando, a maior do Ocidente, ou a segunda maior do Ocidente, uma das mais confiáveis, uma das mais seguras, quebrou. O que aconteceu com o Bitcoin? Caiu de 20 mil dólares para 15 mil dólares. Não quebrou o Bitcoin, não teve nenhum problema com a rede, teve nenhuma inconsistência. Então o Bitcoin sai de 2022 fortalecido. Os fundamentos estão cada vez mais relevantes, os fundamentos estão cada vez mais concretizados. Claro, o preço demora muito e vai demorar para entrar dentro de um portfólio de um grande investidor, para entender o seu funcionamento, entender os seus benefícios. Mas o ouro está há quantos milênios
existindo e sendo utilizado como uma reserva de valor. É muito injusto você comparar um ativo que existe há milênios com um ativo que existe há 12 anos, 13, 14 anos, dependendo da métrica que você usa, né? É injusto, não é crível, não é plausível, não é correto você fazer esse tipo de comparação. Nem comparar o Bitcoin com ações americanas, que existem há décadas, ou empresas que existem há séculos. Não é justo. Tem que comparar e tem que ter um rigor aí estatístico relevante para poder comparar maçã com maçã, pera com pera, banana com banana. Acho importante ter esse tipo de questionamento. Legal, interessante. Você falou que, assim, na sua concepção, não está na hora de investir em criptomoedas nesse momento. E em ações, você acha que são promissoras? Quais ações você acha que são promissoras para esse ano de 2023? Brasileiras ou americanas? Acho que brasileiras. Brasileiras. Porque ações americanas, eu acho que o momento ainda é de bastante cautela por conta de juro americano. Se o juro americano ainda está em alta, e ainda está, na verdade, subindo, não é nem alta, ainda está subindo, as ações americanas ainda não precificaram totalmente e inteiramente o tamanho do problema. Tem um gráfico muito legal, que eu publiquei nas minhas redes, inclusive, que ele relaciona a taxa de juros dos Estados Unidos, do Banco Central Americano, do Fed, com o comportamento do S&P, que é o índice mais importante de ações do mundo, né? E aí, historicamente, desde a década de 60, a maior queda das ações americanas vem no momento em que o Fed começa a reduzir o juro americano. Por quê? É contraintuitivo. As pessoas acham que as ações caem quando o juro está subindo, que é o que aconteceu em 2022, e quando o juro parar de subir, as ações vão voltar a subir fortemente. Mas, na verdade, o juro americano, simplificando muito teoria econômica, né? Mas, simplificando muito, o juro, ele sobe para conter esse consumo muito aquecido que está gerando inflação. Então, o Fed quer reduzir o consumo americano, quer reduzir a inflação americana, mas isso potencialmente pode gerar recessão. E aí o juro cai para justamente voltar a fomentar a economia americana, e normalmente isso é feito quando o cenário está apontando para uma recessão. E quando está apontando para uma recessão, é o momento no qual as ações americanas estão sendo precificadas como queda de receita, queda de resultado, por conta da recessão que está se avizinhando. Ou seja, faz total sentido, é contraintuitivo, mas faz sentido as ações caírem com maior força quando o juro americano começar a cair, não no momento atual. Interessante, né? Porque realmente é super contraintuitivo. A galera fala, o juros subindo, as ações vão continuar caindo. Exatamente. E quando acontecer o contrário, né? A bolsa volta a subir. Mas o juro vai, potencialmente, pelo menos desde a década de 60, o juro americano vai começar a cair quando você já estiver num cenário de recessão. E quando você estiver num cenário de recessão, as empresas estão sofrendo cada vez mais. E se as empresas estão sofrendo em resultado, em receita, as ações também estão sofrendo cada vez mais. E até ter algum indicativo de que a recessão está sendo superada, as ações não param de cair. Então é super contraintuitivo. Porque é aquele negócio também, né? A cotação vai seguir o lucro, né? Exato. As empresas, o país está em recessão, as empresas vão lucrar menos, né? E automaticamente isso vai refletir diretamente na bolsa. Só que o juro ele vem subindo antes da recessão chegar, né? Então as empresas elas não sofrem em termos de resultado com o juro subindo. Ok, as empresas sofrem no seu valuation, então as ações passam a ser mais descontadas por conta do juro mais alto, mas não o resultado da empresa. Tanto é que os resultados que estão sendo divulgados das empresas americanas ainda não apontam para uma queda no lucro de forma realmente relevante. Isso vai, a princípio, aparecer daqui a alguns meses, daqui a algum tempo, já num cenário de recessão. Aí sim as ações tendem a cair cada vez mais. Por isso 2023 é muito desafiador. E é muito tricky em inglês, né? É muito... fugiu a palavra em português. É ameaçador, né? É enganoso. Sim. Porque você acha que as coisas podem estar melhorando, mas na verdade as empresas podem começar a sofrer cada vez mais ao longo de 2023, ao longo de todo esse processo. Já no Brasil, eu acho que a gente fica muito relacionado também à Bolsa Americana. Então, se a Bolsa despencar, o Brasil também despenca. Mas a gente pode eventualmente voltar a ter um ciclo de commodities, né? Então, se a gente tiver uma reabertura na China, se a gente voltar a ter um crescimento chinês mais relevante, um crescimento asiático mais relevante, o Banco Central Chinês tem feito injeções maciças de capital na economia chinesa, justamente para fomentar essa atividade econômica. A China teve quedas grandes de crescimento, né? O índice de crescimento não é mais o que a gente viu nas últimas décadas.
Então, se a gente tiver uma reabertura chinesa com uma atividade econômica voltando a crescer, o Brasil pode se beneficiar muito e a gente pode ter um ciclo de commodities muito promissor, contribuindo para algumas altas muito relevantes no Brasil em setores muito expostos a commodities. Então, eu acho que esse é um ponto importante para ficar de olho no Brasil. Setor financeiro brasileiro é sempre aquela história, né? Super resiliente. Também é uma aposta que tende a ser uma aposta fácil. Claro que se a gente entra num cenário de recessão, tudo cai. Mas o setor financeiro costuma ter uma resiliência muito, muito forte. Tem um debate grande sobre varejo no Brasil. Alguns dizendo fique longe de varejo no Brasil, por todas as questões de juro Selic alta no país e também e também por questões de cenário econômico, que a gente não sabe exatamente novo governo o que vai acontecer, o que não vai acontecer. Por outro lado, alguns outros analistas dizem, olha, varejo tende a crescer muito no Brasil. Se o juro começar a cair, a gente volta no cenário de expansão de crédito, que o consumo pode ser muito beneficiado. Eu fico mais receoso nesse momento, prefiro ficar mais no meu modo cautela com varejo. Acho que é um modo ou é um setor mais arriscado nesse momento. Energia, com a economia brasileira voltando a crescer ou tendendo ao crescimento, se tudo der certo, o setor de energia tende também a ser beneficiado, principalmente pela indústria, né? A indústria, ela volta a consumir fortemente, porque a população não para de consumir energia, né? Você precisa de energia para sobreviver. Mas a indústria, ela tem momentos de maior ou menor consumo, a depender da atividade econômica e a depender da própria atividade industrial. Então você precisa de crescimento econômico para um maior consumo de energia por parte da indústria, que compõe fortemente o lucro dessas empresas. Acho que são esses setores mais importantes assim para ficar de olho.